Fala pessoal, eu sou o Dio do Sport Center. Hoje trago mais um vídeo para vocês. Se gostar, não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Leva menos que 5 segundos e é de graça. Obrigado e bom vídeo. Rodada do Campeonato Brasileiro acabou ontem com um jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro, 0-0. No finalzinho parecia que ia, mas acabou não indo não, ficou nisso mesmo. Vamos ver os treinadores. Enfrentamos a un adversario con bons jogadores, con buen funcionamiento, en un momento que ellos están con necesidades, un time que necesita puntos y si la gente ganaba o adversario ultrapassábamos a ellos. Entonces, acho que fue un jogo muy disputado, donde el adversario consiguió tener o control de praticamente del jogo. Eu estou planejando o Galo para o ano que vem, porque é meu trabalho, mesmo que eu não fique, é meu trabalho, e eu estou fazendo isso diariamente, junto com o Rodrigo Caetano, junto com a comissão técnica, o pessoal lá do serviço de inteligência. Mas, gente, esse é meu trabalho e eu vou fazer o melhor. Mas o momento hoje, o trabalho que a gente tem é classificar o time para a Libertadores. Esse é o trabalho número 1. E depois a gente vê o que vai acontecer. A gente tem muitas indefinições ainda. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Sensodini e Motorola. Eu já vou entrar na questão aí de tabela, de retrospecto recente, né? 2 clubes brigando por uma vaga na Libertadores. O Fortaleza fez essa homenagem aí. A diretoria, né? O Marcelo Paes ali na bandeira. E o jogo acaba em 0-0. Mas uma coisa eu acho que não pode passar batida ali. Rodrigo Bueno, mesmo que eu não fique, é o meu trabalho, eu já tô indo, né? Até porque o plano dele era tentar ganhar a Libertadores e ir para a Copa do Mundo e depois, quem sabe, assumir a seleção brasileira. Tudo deu errado, né? Foi eliminado pela Libertadores. A campanha do Cuca no Brasileiro é medonha. É medonha. Tem quase 1 ponto por jogo de média. Aproveitamento de menos 40%. 4 jogos com esse time do Galo, 18. é algo completamente frustrante. O Galo completou 3 jogos sem fazer um gol. Um time que tem esse poderio ofensivo, esse material humano, 3 jogos no Brasileiro sem fazer um gol. Ele tem menos de 1 gol por jogo, desde que o Cuca voltou, assumiu o Galo. E é um cara que é ídolo do clube, conhece o elenco, trabalhou com ele, teve sucesso com ele. É inexplicável a campanha sofrível do Galo com o Cuca. Que ainda acho que o Galo vai para a Libertadores, não sei em que posição. A rodada ficou até boa, né, Bobo? Pelos outros resultados, o Atlético conseguiu ganhar um pontinho a mais e... Aí você falou, no jogo de ontem, o Galo foi bem melhor. Me estranhou o Fortaleza, que é um time que eu elogio muito, elogio demais do Vojvoda. Ele parte pra cima dos adversários mesmo fora de casa. O ano passado, na primeira rodada, ganhou do Galo no Mineirão, por exemplo. Foi muito tímido, foi meio covarde. Então, o Fortaleza que precisava ganhar o jogo. Torcida fez uma festa maravilhosa para variar no Castelão. E ele ficou meio amarrado, deu a bola pro Galo. O Galo criou chance atrás de chance, uma defesaça no fim. Então, era pro Galo ter vencido em condições normais. Né? E o Fortaleza perdeu essa chance de entrar no G8 na zona de Libertadores. Ainda acho que vai brigar, a gente vai ver o Fortaleza ali com 45 pontos, acho que ainda tem boa chance de classificação, mas perdeu essa chance em casa. Galo que não tem mais o Hulk nessa temporada. Sim. O Arana também é um cara que faz muita falta em relação ao que fazia, né? Mas você vê o Atlético hoje em 7º, ainda fazendo conta e olhando a tabela para se classificar para Libertadores, é realmente algo que salta os olhos. É que tem um negócio aí, né? O Atlético ainda vai pegar o São Paulo no Morumbi. Isso. Então, esses 3 pontos aí de diferença de Fortaleza e Atlético Mineiro, para vocês, o Atlético tá garantido na Libertadores? Assim, óbvio que matematicamente eu sei que não. Tô pensando em desempenho e em sequência de tabela. Para mim, o risco de ficar fora é enorme. Não, existe, claro que existe, Dani. E o Cuca sabe disso. O jogo ontem, tô com o Bubu, que o Fortaleza não foi bem, mas foi um jogo muito amarrado. O segundo tempo do Atlético eu achei um pouco melhor que do Fortaleza. Pouca coisa melhor. O Pavão quase fez o gol no final, na defesa do Fernando Miguel, né, aos 41 minutos. Mas essa campanha do Atlético é um reflexo do que o time tem apresentado. Então, como o time não passa segurança, o time não consegue ter atuações um pouco mais consistentes, a campanha é essa de 7º lugar. E dá a impressão que vai ficar brigando até o final. A próxima rodada é Atlético e Juventude. Sim. Teoricamente, vai enfrentar um time que é o pior da competição. É um jogo para o Atlético chegar aos 50 pontos. Aos 51 pontos, no caso, né? Em casa ainda, né? Se perder para o time então, que está rebaixado na competição talvez, em casa. Chegando aos 51, faltando 4 jogos, consiga uma pontuação que coloque o Galo na Libertadores. Agora, que é uma campanha decepcionante, um brasileiro muito fraco do Atlético,
Não resta dúvida. E o Cuca faz parte disso. Porque ele chegou apostando muito no tamanho que ele tem, para ser, entre aspas, um salvador da pátria desse grupo que ele conhecia e ganhou muito ano passado. E esse ano a coisa não andou. Trabalho pior que o do Turco. Pior que o do Turco. É por isso que você vai embora, Cuca? Tô vendo, um pouquinho importante, né? Pensar devagarzinho, fazer o trabalho que tem que fazer. Tentar com o meu auxiliar aqui para ver se me vai trazer um sistema novo. E vamos ver. O que você ia falar, Zé? Não, o que eu ia falar é que é obrigação do Atlético ganhar todos os jogos. É obrigação a vaga na Libertadores, mas o risco de não ter essa vaga é enorme. Assim, ou não? Dani, Ou não é tão grande assim? Não, eu acho que é obrigação, ele tem que ganhar todas. Não pode existir essa palavra obrigação. Uma coisa é não poder existir. Botafogo, São Paulo. Aí já. Botafogo, São Paulo. Deixa eu abrir aqui, vai falando. Botafogo, São Paulo, Corinthians, Juventude. Fora do Galo são Sabe de cabeça? Pega a Juventude e depois pega a memória São Paulo. insuportável. São Paulo, Botafogo. E a última é Corinthians, se não me engano. Corinthians fora. Os jogos fora são difíceis. Você tem que a classificação não ficou ruim, né, Zé? A classificação, porque foi a 48, né? Sim. No momento tem ali... São Paulo foi a 47, tem muito 45, 44. Perde do Botafogo, Cuiabá antes do Corinthians. Mas tem que trabalhar com essa pressão. Infelizmente, eu não sou... a palavra obrigação já ouvi, né? A palavra obrigação não pode existir, não existe no dentro do... Eu acho que ela tem que existir, porque a obrigação te traz responsabilidade. Eu tenho que ganhar. Poxa, então eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer algo novo, diferente do que eu estou fazendo, porque eu crio oportunidades e o gol não entra, e o gol não sai, é porque eu estou pecando em alguma coisa. Mas tem um adversário, então eu tenho que criar mais, porque uma chance e 2 chances, elas não estão sendo suficientes para poder ganhar. E como é que eu vou fazer isso? Obrigação, responsabilidade. Você tem que trabalhar, às vezes, isso no vestiário de forma diferente. O problema é que, hoje em dia, algumas coisas são proibidas, né? Você não pode falar que o time tem que entrar e tem que ganhar, você não pode cobrar jogador, você não pode exigir do jogador algo a mais, porque o jogo não tá na cláusula contratual. Só que aí você tem que ter o trabalho motivacional, você tem que fazer uma série de coisas. Você diz isso no próprio vestiário, internamente? Eu acho que os jogadores vão olhar na cara olhos nos olhos assim, e falar, vamos lá, tá faltando um pouquinho, a gente pode dar um pouquinho mais, mas nós estamos criando, mas não está sendo suficiente. Porque se eu crio e o goleiro pega uma, eu tenho que criar 10. Porque uma hora o goleiro não vai pegar. Entendeu? Eu não posso tomar gol, então vamos acertar aqui a defesa. É um pouco romântico, um pouco na época que eu comecei a jogar, o Price veio depois, né? Bem depois, né? Bem depois, sabe aquela história do zagueiro que falava para o zagueiro, volante, falava para os meias, atacantes, faz o teu trabalho aí que a gente faz aqui, pode contar conosco, não tem problema nenhum. Um modo mais simples de dizer é o seguinte, olhar para a cara do outro e assumir a responsabilidade. Você acha que tem que tirar um pouco da mão do Cuca, inclusive, assim, de falar, beleza, o esquema tático dele é esse, a função é essa, mas eu vou doar um pouco mais aqui e vou sair da minha posição. Sabe por quê, Dani? Porque assim, eu acho que o Cuca tem as suas responsabilidades. Tem. Não estou isentando o Cuca das responsabilidades que eu acho que ele tem. Entendeu? Mas no campo, quem resolve é o jogador, o treinador não pode entrar. O treinador chega em um determinado momento que por mais que ele gesticule, por mais que ele fale, por mais que ele grite, o cara que está lá do outro lado nem escuta o treinador. Até porque o treinador acabou de dizer para mim claramente, não diz com essas palavras, para mim claramente a entrevista tô indo embora. Por isso, então, aí eu ia chegar a esse negócio, eu ia chegar nesse ponto. A impressão que dá é que o Cuca, por essa entrevista, é que ele, primeiro, tá a voz lá para baixo, chateada, a impressão que dá é essa. Que não vai permanecer, porque vamos esperar para ver o que vai acontecer, segue o trabalho. Então eu, como jogador, se eu estou olhando o meu treinador que está fazendo esse tipo de discurso, eu tenho um contrato por mais 2 anos, mais 3 anos. Eu tenho que fazer algo diferente para mim. Eu tenho que criar alguma coisa para que eu possa ajudar os meus amigos ali dentro de campo, os meus companheiros. Tem que partir de mim. Eu acho que isso é importante em determinados momentos, né? Porque você acrescenta algo que não tem. Você tem que ter, como eu falei sobre o Atlético Paranaense, né? Você tem que ter uma liga, você tem que ter um meio campo, defesa e ataque, os caras coesos. Aí eu volto de novo nesse exemplo banal, né? Mas que funcionava no passado e pode funcionar hoje. Por que não? Vai lá, corre. Como o Prazo, eu tenho certeza que recentemente quando jogava, eu falava para os zagueiros, pode ir que eu vou me antecipar aqui, fica sossegado. Não, deixa chutar que é comigo aqui. No começo eu fazia mais, depois... Não, mas assim, são coisas que são pequenos detalhes, Dani, que somados tiram a equipe dessa situação. Fala, Praz.
Assim, eu acho que nesse campeonato as duas situações mais frustrantes, eu acho que no geral, não só eu, né, mas é Atlético Mineiro e Bragantino, né? O Red Bull também, para mim, foi uma frustração. A gente não fala tanto porque não tem tanta pressão sim, da torcida, né? Mas se tu for ver claro em relação a trabalho, a planejamento, a continuidade de trabalho, a investimento também, o Bragantino, para mim, está muito abaixo do esperado. Assim como o Atlético. A culpa é da tua posição, porque ninguém acertou ali. Júlio César, Cleiton, como teve falha de goleiro do Bragantino? Mas é só isso? Eu acho que passa no passado o goleiro era o mesmo para a Libertadores. O Bragantino tem a quarta pior defesa do campeonato. Agora, olha a quantidade de gols em que teve falha de goleiro. Assim, teve outros problemas, sei lá, você pode investir no Carlos Eduardo, sei lá, no Elinho e tal. Mas no gol, foi um problema. Não, eu concordo. Ranking das decepções é uma boa coisa. Eu acho que assim, o Atlético é a maior. Mas o goleiro, quando oscila... porque o Atlético tem mais... arrasta mais coisas, né? Mas assim, o goleiro, quando oscila muito, é ruim, né? Mas... eu falo assim, a gente não pode... jogar o maior peso no goleiro, né? Porque, óbvio, a gente sempre, na minha posição, sempre fica muito mais o foco em cima, porque na última das versões, a bola tem que passar pelo goleiro. O zagueiro errou, o goleiro é o único que não pode errar. O zagueiro pode errar, o goleiro conserta. Mas, realmente, tem uma oscilação muito grande. Eu acho que não é nem só isso, né? Qual que é o grande feito do goleiro? Agarrar um pênalti, é o gol do goleiro, vamos colocar dessa maneira, e assim, e tomar gol é do jogo, né? Então, quando você pega, por exemplo, essa dinâmica aí do Galo, que só venceu 4 dos últimos 18 jogos, ninguém tá dando mérito para os outros 14 times porque o goleiro pegou demais, já que a gente tá falando que o Galo criou, a gente tá falando que o Galo perdeu. O Galo perdeu chance. Então, a mão é pesada mesmo em cima do gol. E assim, na minha visão, o Cleiton é um goleiro que ele ainda oscila bastante. Quando ele chegou no Red Bull no primeiro ano, ele oscilou muito. No ano passado, coincidentemente ou não, o Bragantino vai para a Libertadores e ele faz um ano mais regular. E esse ano, de novo, ele volta a oscilar. Assim, e aí é o que eu te falo, tem que ver as avaliações internas, as percepções internas. Se mesmo com oscilação ele está evoluindo, se ele está dando uma resposta, isso, para quem está de fora acompanhar, a gente vê só o jogo, né? Claro. É o ponto final, é o ato final, né? Mas tem muitas outras nuances dentro do dia a dia, mas assim, na minha visão, na minha concepção, eu gosto do goleiro nota 7, não do goleiro nota 9, do goleiro nota 5, entendeu? Sentido. Porque é uma posição que precisa passar tranquilidade, né? Sim. Isso que você falou é interessante da gente analisar. Quais são as 3 maiores decepções? É difícil fazer esse exercício antes do campeonato acabar, né? Exato. Porque eu acho que, assim, se o Ceará for rebaixado, para mim, ele entra nas 3 maiores decepções. Porque quando começou esse campeonato, eu não esperava que o Ceará fosse estar passando esse calor agora no final de tabela. Para mim, o Galo é a primeira. Acho que todo mundo vai concordar, né? A maior decepção desse campeonato é a campanha do Atlético Mineiro. Quem que vocês colocariam ali como 3 postulantes? Atlético, Bragantino e Ceará, nessa ordem. O Ceará, independentemente de cair ou não? Acho que a campanha é uma campanha muito aquém. O investimento não foi um investimento tão baixo, não. O Ceará contratou jogadores conhecidos nacionalmente também e alguns que tinham já feito uma boa temporada ficaram para esse ano. Esperava-se mais de uma campanha que é fraca do Ceará até agora. O time tem chance de escapar, mas a campanha é fraca. Bubu, qual que é o teu ranking de decepções no Brasileiro? Atlético, Bragantino e Flamengo. O Flamengo era para ser campeão brasileiro. Se tem um time que tinha que brigar até o fim... O Palmeiras está com 71 pontos, Bubu. Então, porque o Flamengo... Teve um time aí, deixa eu te falar, ele perdeu 2 jogos, só ele ganhou quase todos os outros. Peraí, o Flamengo teve 2 momentos de decepção. Antes do Dorival e para mim, depois do Dorival, quando ele abriu mão do campeonato. Então, para mim, a decepção... Se você pegar, por exemplo, o Atlético Goianiense, acho que é um time que me decepcionou. Brasileiro. Porque o Atlético Goianiense era um time que, pra mim, não era pra cair. Aliás, acho que não vai cair, o Dragão. Só que o Flamengo, pra mim, a posição que ele vai acabar, se o Flamengo for vice-campeão, e pode ser... É uma decepção pra você? É uma decepção porque ele não disputou o brasileiro. Mas o Atlético foi vítima do próprio sucesso. No ano passado. O Atlético Goianiense... Não, esse ano. O Atlético Goianiense não estava preparado e não sei se esperava conseguir ir passando... Chegar onde chegou. E aí não tem, é cobertor curto. Não tinha como ele fazer, que nem o São Paulo. O São Paulo também. O São Paulo, de repente, conseguiu reagir agora, depois das competições, mas alguns clubes, o próprio Fortaleza e o próprio Ceará, o Fortaleza mais nitidamente ainda. O Fortaleza, depois que saiu das competições, planejamento, uma cena pra cima. Claro. É porque é difícil a gente excluir o todo, né, Zé? Por exemplo, o Fortaleza você consegue justificar por que não tá com uma campanha melhor no Brasileiro. Não, mas por quê? Porque jogavam tinha outras, Libertadores, outras porque duas. não tem um elenco tão grande. O Flamengo é o campeão da
complicado. Copa do Brasil e tá na final da Libertadores. Mas quando a gente pensa só no brasileiro, eu entendo o que o Rodrigo tá falando. Eu não concordo, mas eu entendo o que o Rodrigo tá falando. Já é uma coisa, né? Já entender já é um avanço, né? Assim, Dani, mas são coisas que são... uma hora, como o Price fala aqui, uma hora você tem que tomar uma decisão. Sim. Né? O Flamengo, ele fez a opção pelas Copas. Quais são as 3 decepções para você? O Galo? O Galo, Red Bull. Para mim, se o São Paulo não acabar com uma vaga na Libertadores, é uma decepção. É que o Ceará, a gente tinha colocado o Ceará como um time forte, né? Pelos 2 anos, o Ceará nos 2 anos foi 11º, se não me engano. Sim. Na primeira página. Eu acho que esses três, eu não vejo decepção no time do Flamengo. Acho que foram opções feitas, escolhas feitas. Ele tá campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão da Libertadores. Não, é decepção do brasileiro. Então, é isso que eu tô falando. Se a gente levar em conta o macro... Mas a gente não pode esquecer, Bubu. O brasileiro tem um time de exceção esse ano. Em outros anos também já aconteceu isso. O Atlético ano passado foi campeão com 84 pontos. Agora, o que o Palmeiras faz no brasileiro, eu acho que é muito mais mérito do Palmeiras do que demérito dos outros. Mas não vai pode tocar o hino? Não, é que não é o campeão, né? Ainda. Pode tocar o hino? Não, Zé, eu sou Então eu entendo ele. A letra fria da lei. Se toca o hino quando o time é campeão. Mas ele já é 99%. 99% não é 100%. Não, porque mas no começo do futebol 90 você deixou tocar o hino. Não, eu sim, ele não. O Fernando Praz deixou tocar o hino. É mesmo? Uhum. Aí ele jogou. Parece que tem alguma história no Palmeiras. Não sei se você sabe quem é Fernando Praz. Já ouvi falar. E dá sorte tocar o hino também. Sim, falou, né? Dá sorte. Em algum momento não faz diferença. Agora não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou incentivar, mas eu vou proibir, entendeu? Então tá bom. Então pra gente ir pro intervalo, só pra não perder o costume, toca o hino do Palmeiras aí pra gente fazer esse intervalo aqui, porque o Fernando Praz deixou, Rafael. É mesmo? Olha que coisa, hein? É campeão brasileiro, gente. A gente só não sabe se é essa semana ou se é no final de semana. Até o Zé tá batucando o hino do Palmeiras. É, rapaz, tá pensando ficou empolgadão aí. Intervalo no Futebol 90. Do prédio não tarda.